Olha, eu não sei vocês, eu sou uma imensa fã de Chico Buarque. E também sou uma imensa fã de histórias de amor. Agora imagina juntar essas duas coisas no palco. Tá conseguindo imaginar? Porque eu sei a peça que faz isso perfeitamente. E ela tá aqui hoje. E já estamos com os convidados dessa semana aqui no nosso foyer e é um prazer imenso recebê-los, mas eu vou começar apresentando eles para vocês. Vamos começar por ele, que é ator, diretor e professor. Caminha por entre os palcos e a televisão, da novela ao teatro. Com vocês, Odilon Esteves. Olá, gente. Seja muito bem-vindo, Odilon. É um prazer ter você no nosso foyer hoje. E esperamos que a gente fale bastante dessa peça e de muita coisa aí dessa carreira também, que é extensa, né? Eu tenho uma alegria imensa estar aqui. Que isso, a alegria é sempre nossa. E vamos então a ela, que é atriz, cantora e roteirista. Ora no streaming, ora na TV. Mas nunca deixa o teatro de lado. Com vocês, Larissa Nunes. Olá, Seja obrigada. muito bem-vinda também. É um prazer te receber. E também fala dessa carreira que tem muito que a gente possa falar aqui, né? Eu tô muito feliz de estar aqui, do lado do meu amigo, parceiro Odilon, do lado de vocês. E tô animada para bater esse papo. Muito bem, a gente que tá. E pra gente começar o nosso papo de hoje, então, a gente tem um quadro, que é o nosso primeiro quadro, que é o Vem Cá, Te Conheço. É um quadro em que a gente traz curiosidades sobre a vida de vocês, que a gente espera que vocês lembrem de vocês mesmos. Já aconteceu de não lembrarem. Também acontece de não querer lembrar e a gente, tudo bem, bota pra debaixo do pano e tá tudo certo. Mas a gente não sabe se vocês sabem um do outro. E é isso que a gente quer descobrir aqui hoje. Tá, Vamos lá? vamos. Vamos nessa. Quem quer começar? Tá, eu começo. Então vamos lá. Nossa primeira curiosidade, então, sobre a Larissa é que ela começou a ler e escrever com apenas 4 anos de idade. Isso é verdade? Verdade. Você sabia disso, Edmundo? Isso é sério? Isso é sério. Não, porque assim, a minha mãe, ela sempre... Eu fui uma criança criada em casa. Não brincava muito, não saía muito pra rua, porque a minha avó, ela era deficiente visual. E a minha mãe sempre trabalhou muito o dia inteiro e sempre me indicou, de alguma maneira, para cuidar da minha avó, né? Então, a literatura foi o primeiro contato que eu tive, assim, com esse universo da criação, da arte. Minha mãe trazia os livrinhos de infantis para eu ler. E eu fui desenvolvendo essa coisa da leitura muito pequena, assim. É uma coisa, eu jogo com uma curiosidade, porque é de fato uma coisa E você lia para os seus avós? Então, eu gostava de ler para minha avó, né? Meu avô falecido. Eu fui criada principalmente na minha primeira infância em Taboão da Serra, em São Paulo. E a gente tinha essa coisa de ficar muito tempo em casa, assistindo TV ou lendo livrinho. E eu gostava de ficar contando as coisas para minha avó. Minha avó sentava depois do almoço, ficava me ouvindo. Acho que a minha avó foi minha primeira espectadora, eu acho. Eu tenho essa sensação de que ela gostava de ver eu brincando, gostava de eu estar ali interagindo com esse mundo lúdico. Eu era uma criança muito imaginativa, eu gostava de inventar histórias. Depois que eu comecei a escrever, eu mesma que escrevia no livro. Meus livros ficavam todos rabiscados, porque eu escrevia em cima das letrinhas, dos desenhos. Eu tinha essa coisa de intervir, assim. Isso é minha mãe contando, né, gente? Eu tô contando bonitinho, porque é minha mãe que conta assim. Né? Não é exatamente uma memória muito expressiva, mas eu acho que quando a minha mãe me conta essas coisas, eu começo a puxar da onde que veio aí a vontade de escrever depois, de inventar histórias. Que lindo. Pois é. Muito bem. E que história potente, né? Porque hoje em dia a gente tem vivido tempos em que a literatura tá, né? Escanteada. Cada vez mais pro lado, cada vez menos as crianças estão começando por ali. Então é lindo ouvir e saber que isso fomentou a sua vontade de continuar, não é? O primeiro passo, assim, que foi muito bonito, assim. Muito bem, então acertamos a primeira. Odilon começou com pontuação negativa, não sabia. Não sabia. Tá precisando de mais tempo de camarim. Olha aí, ó. A gente vive no camarim. São os camarins diferentes. Mas eu visito o Odilon e ele me visita também no camarim, né? Eu faço umas gracinhas, eu gosto de filmar, né? O espetáculo. Eu tenho uma coisa do... Eu inventei um reality. Chico reality. Que delícia. Chico reality. Que são nada mais do que os bastidores do nosso espetáculo, que eu mesma filmo com o meu celular, enfim. Aí eu fico xeretando o camarim dele.
E edita. E edita. Filme edita e é a diretora do Chico E Rieri. diretora. Eu gosto disso. Ela é nossa Faz boninha. toda a produção, Boninha. pós-produção, direção. Vou passar a acompanhar mais. Por favor. Não estava assistindo esse reality, mas vou passar a ser telespectadora dele. Por favor. Muito bem, então com isso, temos a nossa primeira curiosidade e agora é a sua vez, Odilon. Minha vez. Vamos ver. Tem muitas coisas aqui. Mas eu acho legal a gente também começar por uma, que é... Larissa, você sabia, e é verdade, Odilon, que você fundou uma companhia em Belo Horizonte? Olha. Pode ser que não seja verdade, a cara dele pode ser que seja assim... Ele deixa o mistério na ar, né? Eu já tô em pânico, falando assim, time de pesquisadores, pelo amor de Deus, falem E aí? que a gente achou uma Será? certa. Olha, eu já ouvi o Odilon me dizer que ele faz parte de uma companhia há mais de 20 anos. Eu não sei se ele fundou a companhia, imagino que sim. Então, eu vou dizer que eu quase acertei. Meio ponto, vai. Gosto disso. Não, você acertou. Eu fundei, fui um dos fundadores. A minha turma a gente tem uma escola que é o Palácio das Artes, que tem uma tradição grande de formação de atores em Belo Horizonte, foi onde eu estudei no fim da década de 90, 98 a 2000. E a nossa peça de formatura teve uma repercussão muito grande, que foi um Perdoe-me por Me Traíres, do Nelson Rodrigues. A gente queria muito continuar com essa peça. Uhum. E aí, para manter a peça de formatura, a minha turma fundou um grupo, que é a Companhia Luna Luneira. A gente veio com essa peça para São Paulo em 2003, no Belenzinho. Foi a primeira vez que a gente veio para cá. E eu fiz parte desse grupo por 23 anos. Eu saí no fim de 2023. Porque me mudei para São Paulo em 2020, enfim, uma história longa. Mas sim, fundei uma companhia, Cia Luna Luneira, junto com os meus colegas de turma do Palácio das Artes, e uma companhia que continua firme e forte. E inclusive, eu continuo fazendo 2 espetáculos de repertório. Assim. Eu saí da companhia, mas não de 2 peças. Estava, inclusive, lá, 2 semanas atrás, a gente em cartaz aqui com o Chico, mas o Fabrício Licursi, que é nosso diretor de movimento, me substituiu no musical do Chico para que eu pudesse fazer Aqueles Dois, que é um conto do Caio Fernando Abreu, que eu apresento desde 2007. E aí a gente está completando 18 anos da peça, eu não podia estar de fora dessa comemoração, então... Ponto para Larissa? Pronto, ponto. Com Ponto pra Larissa. certeza. E eu tô querendo já certeza. assistir, com certeza. Eu quero muito ver o Odilon fazendo esse E eu espetáculo, espero que a gente porque ele tem volte. muito carinho. Eu falando amo essa peça. dessa amo. peça, né? Espero que venha para São Paulo esse ano, os 18 anos do Aqueles Dois. A gente já fez temporadas aqui e que esse ano volte, porque 18 anos depois da estreia, poxa, já tudo mudou. Né? O público já é outro. Aconteceu uma coisa tão curiosa que foi uma sobrinha de um dos atores que nasceu no ano em que a peça estreou. Então ela pensa isso, uma pessoa que nasceu no ano que a gente estreou, ela poder ver a peça agora, né? São os frutos, Não é, né? não é louco? É muito louco. É uma Completamente. referência de passagem de tempo muito curiosa. Que de alguma maneira, assim, eu fico vendo, eu escuto o Odilon falando de como é, né? O teatro de grupo ter essa força. Eu venho de um contexto de formação da Escola de Arte Dramática, da EAD, e não fiz, nesses últimos 6 anos de formada, eu não formei ainda uma companhia. Como muitos amigos meus que ainda que transitam entre esses espaços, vão para companhias mais conhecidas ou que já tem uma história, a gente acaba meio que entrando assim de gaiata, acompanhando, se integrando de uma história muito longa do que é uma companhia de teatro. E eu fico muito fascinada com essas histórias de tempo mesmo, de passagem de tempo dessas companhias, porque atravessa momentos históricos do país, atravessa coisas legais, atravessam crises, e mesmo assim, essa ideia, essa constituição de teatro, de grupo, ela permanece viva. Mesmo cada um vivendo as suas próprias trajetórias, em algum ponto a história se converge de novo. Eu admiro muito isso, porque eu ainda não tive essa oportunidade. Quem sabe algum dia poder me juntar, né? E, enfim, eu gosto muito de ouvir, de verdade. Com certeza. E outra coisa também que é muito bacana da gente falar sobre isso é que a gente está sempre muito integrado nesse eixo Rio-São Paulo, né? A gente está sempre muito ligado e Belo Horizonte tem uma tradição teatral gigantesca e com uma história, principalmente de teatros de grupo, que é louvável, não é? Sim, que vem. Luna O Grupo Lunera, Galpão, por exemplo, está ali, né? O Galpão é uma referência muito Espanca. forte para a gente, né? É uma cidade que tem um fomento de grupo muito grande. Teve uma força imensa assim, nos anos 2000, no início na década de 90, início dos anos 2000. Essa coisa muda muito, mas São Paulo e Rio
tem também outras coisas de mercado que em Belo Horizonte não tem. Então também há uma coisa que ou a gente se organiza em grupo para inventar o nosso teatro, ou não tem assim também outras muitas possibilidades de existir enquanto artista se não for criando os próprios caminhos, né? Então eu acho que também é isso, assim. Aqui vocês também têm oportunidade de viver coisas, de viver experiências, de transitar por experiências que muitas vezes em Belo Horizonte não chegavam. Então, Pode crer. acho que é isso. Em cada lugar tem um contexto que determina um pouco também as nossas escolhas e os nossos caminhos. E olha, eu fiz parte de um grupo de 23 anos e, no entanto, saí do grupo e carrego a experiência do teatro coletivo, do teatro de grupo, porque não tem jeito, tá na minha formação. Né? Assim, eu estou lá fazendo nossa história com Chico Buarque, mas o meu pensamento é sempre, quando eu fico brincando, falo com a Larissa muito, falo assim, eu quero muito que pudesse começar uma cena de vocês, tá? Assim, é porque a minha cabeça é isso, eu não fico, no teatro de grupo a gente sempre está pensando em coisas que não necessariamente sejam para o seu personagem, ou você quer para a peça, você pensa aquilo vai ser muito bom, talvez seja muito bom para a peça. E aí é quando eu vejo que eu saio de um grupo, mas o teatro de grupo não tem como sair de mim, porque faço parte. Com certeza. Dessa experiência coletiva, né? Muito bom. Então acertamos mais uma, temos um ponto aqui garantido. Boa. E vamos à nossa próxima, então. Voltamos para você, Larissa. Ai, gente, vocês têm tanta coisa que é um currículo tão extenso que o nosso time de pesquisadores do FUER, que é um time gigantesco, vocês viram aqui fora, né? Tem gente, é andares e andares do prédio. É uma loucura. Mas ficou difícil de escolher coisas, assim, porque é muita coisa mesmo. Vocês têm um currículo extensíssimo e maravilhoso, que vai de 8 a 80. Mas vamos falar sobre essa aqui, vamos lá. É verdade, Larissa, você sabia, Odilon, que a Larissa tem um EP, mas não só um, são 4 EPs, e 2 deles, um é o dela e o outro é o Larinu? É isso? O Larinu é o primeiro? Larinu é o primeiro. Pois é, né, Isso gente? eu sabia. Ele sabia! Ponto! Mas Ele sabia dessa. Sabia, porque no dia que ela chegou pro primeiro ensaio, que ela abriu a boca para cantar, a gente ficou assim, ó. Não foi? Foi um apaixonamento coletivo, né? E como a gente é amigo, eu posso falar usando esse termo, porque foi um apaixonamento coletivo. Assim, a hora que ela soltou aquela voz, eu falei assim, Aí eu perguntei, mas como assim? Como alguém canta assim? E aí ela me contou dos EPs, foi o que puxou a conversa para eu saber dos EPs. Ele sabia. É muito doido isso. A música, pra mim, eu acho que é isso, né? Quando eu comecei a entender que eu ia me tornar artista, eu queria fazer arte, eu acho que a música foi o primeiro portal, assim. Eu comecei nas escritas, né, autorais, fui escrevendo música. Em 2017 eu já estava estudando teatro na USP, mas eu comecei a falar, bom, acho que tem algumas coisas que eu quero fazer música. E eu vou conciliar essas duas vivências agora. E aí eu entrei num grupo de hip hop, eu gosto muito do rap, eu gosto muito do hip hop, tem uma história de grupo, assim, né, ali com os meus amigos rappers, e a gente montou um selo independente chamado Carranca Records, aqui, com vários caras, assim, e minas que estavam querendo fazer música juntos, e a gente se financiava, bancava horas de estúdio para gravar a demo, a gente fazia essa força-tarefa para realizar os trabalhos, porque a gente não tinha apoio de absolutamente ninguém, assim. Foi assim que eu comecei a fazer música. E aí, nessas de ir no ensaio do amigo, e isso aqui, grava uma musiquinha ali, grava uma vozinha ali na música tal. Um amigo meu me falou, mas você não tem música, você não tem letra, você não tem... Aí eu fui trazendo aos poucos. Eles já me chamavam de Larinu, que é a abreviação de Larissa Nunes. E aí eu lancei em 2017 um EP chamado Larinu, que é um EP bem experimental, lo-fi, com uma pegada hip hop, com todas as músicas que eu mesma escrevi. E fui, ao longo desses últimos anos, conciliando o trabalho de cantora com o trabalho de atriz. Porque é uma coisa muito legal, assim, de pensar como a gente ainda tem uma certa dificuldade de conciliar quando o ator é cantor. Eu já ouvi, em algumas situações empresariais, vamos dizer assim, eu deveria escolher um caminho. Mas tudo bem, você é atriz e cantora, mas você vai fazer mais o quê? Você vai abordar mais o quê? Você é mais atriz, né? Você é mais cantora, né?
Quando, na verdade, para mim, converge tudo na mesma inspiração, são os mesmos assuntos, é a mesma veia e vontade de fazer arte, de falar da vida, do mundo. Eu tô fazendo isso cantando, tô fazendo isso atuando. Mas aí eu comecei a lançar esses trabalhos, o mais recente foi o dela, que eu lancei ano passado. E foi a primeira vez também que eu pude estar no musical profissional com enfim, pessoas maravilhosas, tipo o Dilon e outros cantores e atrizes, atores e cantores que estavam ali, e eu fui mostrando esse meu trabalho pra galera que tava me conhecendo. Então é sempre meio que uma curiosidade que eu não falo por aí. Olha, eu sou cantora e gravo... não tenho isso. Porque eu ainda acho que a indústria não considera esses pontos de você ser um ator que canta e essas carreiras, elas são a mesma coisa. E também acho que a indústria musical, ela é um outro capítulo bem diferente da indústria como ator e atriz. Mas eu tenho esses trabalhos aí lançados. A gente agradece imensamente. Tá tudo nas plataformas digitais. Por favor, né? Porque ouvir você só no palco não é suficiente. A gente precisa de mais, realmente, não é? Eu gravei um dia um ensaio pra mostrar pro pessoal lá em casa. Eu falei, Lá, posso gravar você passando tatuagem antes da música? Exatamente. Eu falei, por favor, porque, assim, preciso levar isso pra... De novo, mas como assim? Vai gravar eu ficava o negócio? vendo, assim, embasbacado, eu chorava nos ensaios, porque era tudo muito bonito. E teve coisa que não entrou pra peça, porque a gente foi vendo que não cabia, ou entrou numa dose menor, né? Sim. Que é o caso de tatuagem, que entrou agora pra temporada de São Paulo, mas não tinha na temporada do Rio. E entrou agora em São Paulo, mas ainda assim muito menor do que o que eu via ela ensaiando. Então eu gravava um ensaio e levava a gravação para ouvir lá em casa, colocar na JBL e ouvir grande a Larissa. Mas você sabe que, essa coisa, né, o Odilon, agora pode dizer que a gente é amigo, a gente sempre se troca, né? Eu acho que uma das coisas mais legais que o Odilon dá muito pra gente é essa admiração, assim, que é um reflexo desse artista, desse cara maravilhoso que ele é. Então, toda vez que eu vejo, eu fico muito encabulada. Eu falo, Odilon, para com isso, fica mostrando aqui. Mas é verdade, assim, acho que é um olhar muito generoso que você tem pro nosso trabalho, e eu acho que isso é passar pra frente, assim, isso me inspira também ser essa pessoa, essa artista que olha pro outro com generosidade, assim. E eu acho que isso é um golaço pra gente, assim, no grupo, no musical. Isso também inspira a cantar mais e a fazer coisas. Isso Mas é é porque lindo. quando a gente se emociona no ensaio, eu sempre penso isso. Eu penso assim, poxa, se a gente conseguir organizar a peça de forma que o público possa sentir o que a gente está sentindo no ensaio, é tudo que a gente quer, porque na verdade o ensaio é uma vivência. Né? Eu me emocionava muito durante os ensaios. E eu pensava, meu Deus, será que a gente vai conseguir que a peça se organize de forma que a gente consiga compartilhar um pedaço dessa emoção que a sala de ensaio está tendo para o público? Porque nem sempre essa parece óbvio que vai ser. Mas a resposta é sim. É a resposta sim? A resposta é muito sim. Que bom, você viu, pode dizer. Eu não só vi, eu chorei, eu ri, eu saí destruída, no bom sentido de me preencheu, então assim, e aí eu fico... Os ensaios é exatamente assim, um mix de emoções e de coisas. E a gente precisa dizer um pro outro, porque às vezes nem sempre a gente diz, né? E acho que quando é verdadeiro, a gente sente, porque... a gente não falava bobagem, né? A gente sempre chegava no outro para dizer alguma coisa e falava, nossa, hoje foi... E eu acho que isso é muito importante também, porque querendo ou não, nós, atores, atrizes, a gente trabalha com o nosso próprio ego. E tem momentos em que o nosso próprio ego, ele demora a subir, né? E a gente precisa que ele esteja ali para que a gente entregue um resultado muito interessante. Então, quando a gente tem um parceiro de cena, uma parceira de cena que chega na gente e fala assim, cara... Que estimula. Hoje foi bom demais. O jogo tá vivo, assim. Isso, não é? Porque a gente a nossa autoestima é uma montanha-russa. Muito. É uma carreira que assim, você fala, caramba, a mesma peça que um dia é ótima, aí chega no outro dia, não foi bom. A gente está sempre nessa linha... de poder cair no abismo a qualquer instante, né? E aí quando você diz isso para quem não é da área, a pessoa fala, mas não é possível, a peça é boa. Eu falei, o nosso cotidiano não tem jogo ganho. É como eu acho que o futebol, é como o esporte também. Você fala, sim, é um time de ótimos jogadores, mas olha como que aquele tem dia que a partida é uma merda. Não basta que...
né? É tudo imprevisível. Mas futebol é um jogo. O teatro não, é ensaiado. Mas é porque é ensaiado, mas tem que ser jogo. Tem que ser vivo, e tem dia que não né? tá rolando, tem dia que a plateia chega com má vontade, tem dia que a gente não tá bem e a plateia chega com muita boa vontade e nos alimenta de energia e a peça acontece. Então é uma coisa imprevisível. É da mágica da coisa, que quando a gente fica falando assim, parece, vocês falam de teatro de um jeito muito romântico. Mas é porque é porque e tem uma coisa do afeto, né? E do rigor também, porque o rigor de poder criar uma cena e criar um espetáculo que tem tantas camadas e repetidamente ensaiar é uma coisa também desse rigor que a gente também se exige bastante, né? Como artista, como ator, e entre o grupo também a gente não quer deixar a bola furar, e enfim, mas também tem esse lugar que é extremamente assim do mistério, que é aquele dia, com aquela plateia, aquelas pessoas, e você, que está em transformação o tempo inteiro. Então, quando esse processo para mim, né, falando exatamente disso que a gente está falando, né, esse processo para mim foi realmente muito emocional, porque foi a primeira vez que eu estava fazendo um espetáculo musical e voltando 6 anos sem fazer teatro, só fazendo audiovisual. E aí eu encontro... os nossos encontros, eles tinham essa generosidade de ouvir as músicas, né? Depois a gente vai falar um pouco mais do espetáculo, mas essa coisa de olho no olho, de ter um contato. E em cena, a gente precisa também manter essa chama viva, né? Essa chama, ela é realmente como qualquer outra chama. Ela acende, apaga, diminui. Então, é muito bom poder ouvir um do outro que tá tudo certo, sabe? Que a gente tá junto. E a parceria, acho que ela funciona exatamente assim, né? Sim. É fundamental. E é lindo ver vocês falando um do outro e de toda a equipe, porque a gente sente isso. A gente sente isso da plateia, a gente sente essa união de vocês da plateia, então é muito bonito ouvir. Mas com isso acertamos mais uma, temos e vamos à nossa última sobre você, Odilon. Você está preparado? Estou preparado. Por enquanto, só coisas boas. Eu acho que a gente vai seguir nessa linha. Às vezes a gente acha um nome no Serasa, às vezes sim. Exatamente. Não, hoje, tá tudo bem. Vou até tomar uma água. Não, vamos lá. Tem tantas coisas, mas vamos falar dessa, porque a gente falou um pouquinho disso. Larissa deu um pouquinho desse universo. E aí, o Odilon tem, não só um pouquinho, mas tem o pé inteiro nele. Que é, você sabia, Larissa, e é verdade, Odilon, que você tem um canal de difusão literária? Isso aí eu não sabia, não. Canal de difusão Será literária? que eu sabia? Nas nossas conversas de camarim e cafezinhos? Ai, Deus, será? Você já me falou isso? Gente, eles fazem um suspense Não. que até eu tô com medo de a gente errou. Até eu tô preocupada. Eu falei isso. Na verdade, eu comecei mesmo a postar como uma hashtag Espalhemos Poesia, então não é nem um canal assim, que chama Espalhemos Poesia, mas eu comecei a postar no Facebook, no Instagram, no YouTube em 2016, se não me engano, vídeos com textos de autores e autoras que eu admiro muito. Eu comecei porque eu tenho um trabalho com literatura realmente, uma palestra cênico-literária de incentivo à leitura que eu faço para professores, para ensino médio, que era uma tentativa de compartilhar com as pessoas. Isso que você falou dos 4 anos de idade, quando você começou a ler. Eu sou de uma cidade do interior de Minas, chamada Novo Cruzeiro, e vivi uma experiência muito marcante quando eu estava na 5ª série, porque eu via Aqui Agora, jornal de crimes do SBT, que passava antes de Carrossel, que era uma novelinha para criança. Então, esperando a novelinha para criança, comecei a ver esse jornal e comecei a ter pesadelo. Meses e meses, eu sendo sequestrado, assaltado, minha casa invadida, minha mãe assassinada, até que a professora, Dona Eliette, professora de literatura da 5ª série, mandou a gente ler um livro da coleção Vagalume. Eu fiquei impressionado de perceber que a gente era capaz de transformar aqueles parágrafos de um texto corrido, porque já era um livro com muito texto, diferente da literatura infantil, que tem muita ilustração e pouco texto escrito, né? E quando eu vi aquilo, que a gente era capaz de criar um filminho na cabeça da literatura, do livro que você estava lendo, e conversava com os colegas e cada um imaginava de um jeito, achei impressionante que já na 5ª série, que hoje é o 6º ano, a gente já estava instrumentalizado através da alfabetização para esse processo. E fiquei viciado na coleção Vagalume, passei a ler um livro por semana,
parei de ver o Aqui e Agora, porque eu precisava do tempo para poder ler, e vi o meu sono voltar ao normal. Assim, eu sonhar com outras coisas, eu sonhar com as aventuras dos livros que eu estava lendo e não mais com aquela profusão de desgraça, né? E aí, assim, para mim foi Claro que eu só elaborei isso depois, mas foi uma primeira experiência muito forte de que a arte, e nesse caso a literatura, naquele momento, podia criar um outro imaginário, podia dar um outro alimento para o meu imaginário, e que molda um jeito do jeito como a gente olha a vida e as coisas que estão nos acontecendo, que estão nos passando. Então, quando eu comecei a gravar esses textos, era um jeito de... Eu não estava conseguindo apresentar muito essa minha palestra cênica literária, porque a agenda da Luna Luneira naquele momento era uma loucura, assim, ficava muito dedicado ao grupo. E eu vivi um luto grande em 2015, uma perda muito forte. Eu pensei, gente, se eu morrer sem ajudar a difundir literatura, vai ser muito frustrante. Então eu vou começar a gravar e pôr no YouTube. Porque aí, já que não está tendo tempo, eu gravo na brecha que surge. Então foi assim. Espalhemos Poesia, existe esse projeto mesmo. Que eu não gravo com regularidade, então não é um canal, assim como é um canal, né, de youtuber, que tem... É uma coisa que eu gravo quando é possível. Tive uma época que eu conseguia gravar mais, 2017, tive 40 dias de férias na roça, sem celular, um lugar que não pegava internet. Aí eu consegui gravar assim, uns 20 vídeos. Porque eu fiquei imerso naquilo por 40 dias. Mas aí volta para a cidade, né? Volta para a internet, o WhatsApp, o Instagram já dispersam a gente. Porque é um trabalho meticuloso, né? Diferente de... Eu não posso improvisar num texto literário, ele exige uma precisão. Então, é muito tempo de preparação para gravar um vídeo de 3 minutos. Mas, enfim, existe. Vou te mostrar, um dia eu te mando uns vídeos, vou te mandar no WhatsApp. Eu fiquei curiosa de saber, assim, qual era os parâmetros de escolha, assim... Afetivo. Coisas que eu amo, assim, de Clarice Lispector a Guimarães Rosa, passando por Vinícius de Moraes, Drummond... Adélia Prado, Eduardo Galeano, Bertolt Brecht, coisas muito variadas, poesia, prosa, de tudo, um pouco. Coisas curtas, né? Assim, claro, tem um texto, tem um conto da Clarice com 10 minutos, tem um conto de Guimarães com 14, mas normalmente eu gravava poemas, e de poetas muito variados, Fernando Pessoa, enfim, muito variado, dessas coisas que vão chegando e vão ficando, vão ganhando... espaço na vida da gente, né? Porque são textos que eu também convivi com eles por muitos anos, porque é coisa que às vezes você guarda, porque ela te traduz uma visão de mundo, e você fala, cara, isso faz parte do meu olhar, sabe? Outro dia, a minha mãe meu padrasto morreu no final do ano passado, e a minha mãe tá muito enlutada, tá muito triste, minha mãe tá num momento difícil, e às vezes eu não sei o que fazer para ajudá-la, né? Aí outro dia eu dormi com ela, deitei na cama com ela e dormi. E eu dormi, fiquei ali com ela deitado, e eu pensava numa frase da Clarice Lispector, que Clarice diz assim, só muito tempo depois eu fui entender que estar também é dar. Então a única coisa que eu estava fazendo ali era estando. Eu estava estando com a minha mãe. Eu não estava fazendo mais nada além de estar. Mas quando você pensa que uma mulher como Clarice Lispector, que eu admiro tanto, que foi tão profundo na alma humana, te diz isso, estar também é dar. Ela te dá a convicção de que estar já é estar fazendo alguma coisa. Só de eu estar verdadeiramente presente ali com a minha mãe. Sabe? Então eu acho que a literatura me dá isso, me dá assim... me dá elementos assim para... É quase como... É difícil usar essa comparação porque gera polêmica, mas é quase como se fosse a minha Bíblia, assim, onde eu vou... Os salmos podem vir de qualquer lado, podem vir de um texto do Guimarães Rosa, ou de um verso de Drummond, mas aquilo vai configurando uma espécie de uma Bíblia interna que a vida foi te apresentando, e que você foi elegendo e falando, não, isso aqui eu quero guardar. Eu quero guardar porque é um remédio. Funciona como um remédio para mim, né? Tem muitas coisas assim que, te ouvindo assim, eu sinto que cada vez mais é importante a gente reconhecer, principalmente como artista, aonde que a gente se salvaguarda assim das coisas, quais são os nossos tesouros, Sim. Quais são as nossas referências e referências afetivas.
o que sustenta a nossa memória, a nossa afetividade, porque você falou visão de mundo e eu pensei em visão de mundo quando você foi falando, como a literatura, ela constrói uma visão de mundo, como é muito importante para um artista escolher, ou pelo menos, sei lá, não é exatamente escolha, mas se permitir encontrar o que vai sustentar o trabalho dele e a visão de mundo dele ao longo da vida. Se é a literatura, se é a música, se são esse combinado de coisas. Qual é o lugar onde a sensibilidade ela se estabelece para você? Porque é certo que essa sensibilidade ela vai aparecer no seu trabalho. Ela vai aparecer na forma como você atua, no contato que você tem com seu parceiro de cena. Essa sensibilidade é construção. E é muito bonito assim poder ouvir como que a literatura ela tem uma outra importância na sua vida. Tem. E ela fomenta exatamente o artista que você é e vem sendo. E tem tantas possibilidades assim, e tantas pessoas que ainda não encontraram o que sustenta o trabalho delas como artista, qual é mais que missão, não é missão, não é exatamente missão, não é sobre ser um herói da sociedade ou de qualquer outra coisa, ou de si mesmo. É uma outra ordem essa busca, porque é um autoconhecimento e é uma sensibilidade que você procura e você vai vivendo ao longo da vida, e isso vai refletir em todas as dúvidas e conflitos que a arte também te dá ao longo da vida. Isso eu fui sacando, e eu tô construindo meu tesourinho, meu baúzinho de memórias e referências e de coisas, porque eu sei que isso que vai me salvar aí ao longo de tudo, sim. E tem uma coisa linda. Você falou da Bíblia, mas é exatamente isso, né? Essa coisa é um salvamento. É um mesmo. salvamento. Eu acho que sim. E tem uma coisa linda que, assim, a gente vai percebendo que todo caminho é possível, todo caminho é válido e todo caminho é diverso. E que é exatamente porque o caminho do outro é muito diferente do meu, que ele é um artista tão diferente de mim, né? E um dos autores, que eu gravei um poema lá no meu canal, que é o Bukowski. O Bukowski é considerado machista, o Bukowski era alcoólatra, ele tinha um problema realmente sério com a bebida. No entanto, ele vai em lugares que eu nunca fui, talvez nunca vá, não sei, pode ser que vá, mas ele me apresenta a experiência de vida de um lugar profundo, que ele fala sem medo inclusive de ser julgado, porque ele vai ser, né? E me permite ir num lugar que talvez eu jamais fosse, né? E aí quando você pensa no Bukowski, aí você pensa em Conceição Evaristo, que o ano passado eu fiquei muito apaixonado pela literatura dela. Conceição Evaristo conta a história de um bairro lá de Belo Horizonte, do Cruzeiro, onde ela viveu, que eu só conheci esse bairro já depois da urbanização. A Conceição, com a família dela, viveu naquele bairro antes e foram expulsos dali. Era uma história que eu não conhecia. E aí, de repente, você tem acesso a isso por alguém que viveu dentro de um outro contexto. E você fala, caramba, isso ninguém nunca me disse, isso não está na notícia do jornal. Por que tanto me afeta, né? E de repente a literatura te diz aquilo de um ponto de vista de alguém que estava dentro, de alguém que estava no barraco que foi derrubado, né? E que ela tem a literatura como um instrumento de expressão para que aquilo não ficasse silenciado para o resto da vida. Então, assim, enfim, dá vontade de ficar falando muito, né? Aí a gente acaba se estendendo, mas... Eu estou amando. Mas é um pouco isso, assim, as visões de mundo. Essas visões de mundo, a gente vai né? construindo. Muito bem. E preciso dizer que ouvir vocês dois é poesia pura. Por mim, eu ficava aqui apenas ouvindo. Eu não preciso falar absolutamente nada. E acredito que quem está em casa está na mesma função que eu, porque é belíssimo. Vocês têm um domínio da palavra que é tão lindo. E que é isso que a gente vai falar no próximo bloco também, que é o que está muito presente dentro do espetáculo de vocês. Essa palavra como ação para tudo. Não é? Com isso, eu deixo vocês. Esperem a gente para o próximo bloco. Vamos então agora ao nosso primeiro sinal. Muito obrigado, produção. E com isso a gente entra agora de fato para falar de nossa história com Chico Buarque, que está em cartaz ali no Teatro Paulo Autran, no Sesc Pinheiros,
um teatro belíssimo, gigantesco e lotadíssimo. Esse espetáculo não deixa uma cadeira. A gente tá com a temporada toda esgotada, mas tem sempre aquela fila da felicidade, né? Fila da esperança, enfim, cada um tem um nome pra ela. Que tá acontecendo. Tá Tá acontecendo. acontecendo, tá rolando. E eu indico, se você não tem ingresso, corra pra essa fila, porque eu não perderia por nada. Maravilhoso. Pra começar a falar do espetáculo, eu assisti, saí completamente embasbacada, eu acho que é belíssimo, e como a gente falou no nosso bloco anterior, eu acho que o poder da palavra nesse espetáculo é uma força motriz importantíssima. Mas outra coisa muito importante desse espetáculo é estar atento a uma árvore genealógica. Sim, Não é? tem que ficar atento. Muito atento. Me contem mais sobre isso. Olha só, é muito curioso. A dramaturgia desse espetáculo, ela tem essas duas estruturas, né, de família. São duas famílias, a família da Carolina e a família da Beatriz. E atravessando os 3 tempos que a peça desenvolve, a gente acaba conhecendo outros membros da família de Carolina e Beatriz. Então, é quase que uma matrioshka, assim, eu diria, né? A imagem da bonequinha, que sai uma outra bonequinha, que sai outra... a gente acaba conhecendo os personagens através dessas filiações, né? Quem é filho de quem é sobrinho de quem é neto de quem... Eu acho que isso desenvolve muito porque o espetáculo ele tem essa dramaturgia bem conectada. Essas duas mulheres se conhecem nos anos 60. A gente vai costurando essa sinopse junto aqui. E elas se conhecem nos anos 60, em 1968. Beatriz é a personagem que eu interpreto, é uma mambembe, vamos dizer assim, uma aspirante à atriz que tem um grande sonho de ser atriz de televisão e de fazer sucesso. Ela vive com essa relação meio conturbada, meio misteriosa com a mãe, que já é uma grande estrela de radionovela, a Lindalva Batista. E ela vive um romance com o irmão da Carolina, que é o irmão é o Fernando, e é assim que elas se conhecem e forma ali uma grande amizade que atravessa vários tempos e a gente acaba embalando aí com as canções do Chico Buarque, o que cada uma ali sente e como essa história acontece. E vou passar a palavra pro meu... Não, tô achando ótimo. Não, a gente vai contar essa história junto. Vai. A peça começa em 68, depois tem um salto para 89, início dos anos 90, que é quando Beatriz e Carolina se reencontram. E elas se reencontram porque, por uma coincidência da dramaturgia, obviamente da história que a gente precisa contar, a filha da Beatriz está namorando um filho da Carolina. Então, esse namorico que dispara o reencontro das duas. E depois elas se reencontram em 2022, a partir, né, já agora Com na essa contemporaneidade, essa vida que já, né, aconteceram diversas coisas, filhos e agora os netos chegam, e esse reencontro das duas é marcado também por esse momento em que Carolina vê Beatriz no palco, e é uma cena, é um acontecimento que se repete nas 3 fases do espetáculo, né? Tem sempre esse momento da Carolina contemplar essa atriz, essa artista, essa mulher, Beatriz. E isso acontece em 68, que acontece em 89 e acontece em 2022. Eu acho que o mais legal dessas duas personagens, agora falando dessa importância de serem duas mulheres diferentes, de circunstâncias diferentes e origens diferentes, esse momento onde o afeto se dá a partir dessas diferenças. A Carolina se encanta com o universo da Beatriz, que ali no começo, né, dos anos 60, inspira essa liberdade artística, sexual, essa coisa que no lado da Carolina sempre foi muito privado a ela, né? Ela foi criada para ser uma garota que sempre sonhou em casar, que sempre sonhou em ter uma família estruturada, ser a esposa. Ela via isso espelhado nos pais dela, né, na Iracema e no Nelson. Então, ela tinha um caminho, um roteiro muito bem dado
a ela, a Carolina. E quando ela encontra a Beatriz, que está no momento da vida de expressão artística, de querer sonhar, de querer ser uma mulher para frente do seu tempo, né? Ela vive ali uma admiração, né? E essa admiração, ela é mútua. Porque essa curiosidade da Carolina também desperta algo na Beatriz de encantamento, de admiração. Então é uma amizade que é construída a partir dessas diferenças. E o público começa a ver o espetáculo a partir desse encontro das duas. E aí, ao longo dos 30 anos que se passam, né, já em meados dos anos 90, 89 ali, esse reencontro se dá também questionando outras esferas dessa mulher, além do momento histórico, que a gente também, isso já é uma terceira camada do espetáculo, né? Fala-se um pouco desse contexto dos anos 60 da ditadura, fala da redemocratização nos anos 89, 90, e em 2022, o momento que a gente viveu ali. Mas quando elas se reencontram em 89, é um outro momento da mulher. Essa mulher que casou e que seguiu o roteiro que foi dado a ela, começa a questionar se ela é realmente feliz no casamento, se ela deveria tomar as escolhas que ela tomou. E aí eu acho que, né, o Odilon também pode falar um pouco desse período, ele interpreta o Roberto, que é o marido da Carolina, em 89. Eu acho que esse roteiro da vida perfeita começa a desmoronar na vida da Carolina. Em contrapartida, a minha personagem, né, esse núcleo Beatriz, ela vive de fato o sonho de ser artista, mas ela também vive as consequências dessa escolha. Consequências que envolvem uma certa solidão, um desbravamento do mundo que foi muito solitário, que passou por muitas dificuldades. Eu acho que o espetáculo, com muita delicadeza, fala sobre os perrengues mesmo, e os preconceitos e dores que essa atriz Quanto ela teve que abdicar também, e viveu, e teve que abdicar de uma família, de escolhas afetivas para conquistar o que ela conquistou. Então a gente vê também essa nova Beatriz, assim, agora interpretada pela Heloísa Jorge, né, nos anos 90, e que teve que fazer escolhas. Eu acho que essas escolhas, elas também são botadas ali em xeque quando elas se reencontram. E 30 anos depois desse reencontro, surge um terceiro encontro. E de fato, quase que um acerto de contas, assim, porque é uma vida toda que se passa. São 60 anos de história entre essas duas mulheres. E o momento político também no país, ele é situado no espetáculo. Então, acho que a gente vai acompanhando esse amadurecimento desse amor, dessa amizade. E todos os personagens também acabam engendrando essa rede de afetos e de coisas, né? E de temas que a gente vai colocando no espetáculo, assim. Esse é realmente bem extenso a história, nossa história com Chico Buarque, porque além de uma ficção original, a gente está cantando essa música, essa dramaturgia, ela é cantada também através do Chico, que por ele só já seria, se a gente só selecionasse as músicas, já daria conta de muita coisa. Mas as músicas, elas estão bem colocadas ali para contar esse encontro dessas duas mulheres. Que lindo te ouvir, né? Eu tô amando ouvir vocês dois. Por mim, o episódio era vocês. Você sabe que a Heloísa me disse essa semana, a Heloísa Jorge, que faz também a Beatriz nos anos 90, ela encontrou uma amiga nossa, Fafá Renó, que é atriz, e a Fafá falou uma coisa muito interessante, que ela disse que não tinha pensado, e eu também não tinha, que é a Carolina, né, uma mulher branca, faz essa mulher daquela família de classe média com esse roteiro determinado. E que ela achou muito interessante que a Beatriz, uma mulher preta, é essa mulher em que a casa é o palco, é o mundo. É o mundo, né? Então, e que é exatamente, né, essa libertação que ela conquista, essa vida de uma liberdade, sim, da mulher, e como isso é libertário para a Carolina, para essa mulher branca que estava aprisionada. Então, com assim, certeza, é uma leitura tão bonita, achei tão bonita falar disso. Claro que eu estou aqui já num num telefone sem fio, não deve ter sido, mas o sentido do que eu entendi que ela quis falar para a Elô foi isso. E achei uma leitura super bonita, né? Com certeza, eu acho que, inclusive, pautando isso que você trouxe da Fafá, eu acho que com certeza é isso, porque tem até uma fala da Carolina que me marcou muito
no espetáculo e eu saí pensando nela, que é... Você me fez pensar. Você me apresentou o mundo do pensamento. Porque até então eu estava ali eu tenho que seguir essa cartilha. Exatamente. E não, eu posso só trocar de página. Eu posso pensar outra coisa. Eu acho fantástico. E outra coisa que eu acho fantástica do espetáculo de vocês é que a gente tem mulheres protagonistas de uma grandíssima história de amor. Sim. Exatamente. Não é? Que a gente tem carência disso nos palcos. Sim. E é feito de uma maneira tão leve, tão bonita, tão poética, que não é como se estivéssemos levantando qualquer bandeira, é só mostrando a realidade, não é? Acho que tem essa coisa, né, a bandeira, quando a gente pensa quando a gente olha para essa história, a bandeira, ela vai estar ali, mas ela é colocada de uma outra forma nessa história, assim. Acho que, é claro, a gente sentiu muito isso, principalmente na estreia, né? Foi uma das coisas que foram faladas, assim, nos ensaios, né? Como a gente carece de histórias homoafetivas femininas no teatro. Porque também, claro, quando a gente está contando uma história como essa, ela vive o recorte dela, mas ela é uma história de amor. Ela vai universalizar o máximo que ela puder as pessoas. Então, quando a gente ouve a galera saindo do espetáculo, falando, nossa, eu me identifiquei com a história, porque eu vivi também um amor que demorou, sei lá, 20 anos pra gente se reencontrar. Eu acho que em algum ponto, mesmo quando a gente assume, e eu acho importante politicamente assumir que é sim uma história de amor de duas mulheres, é uma história de amor de duas mulheres que universaliza, porque a gente tá falando de amor. E a gente tá falando de reencontro, a gente tá falando de história, de momentos históricos importantes pro país, e que existiu, mesmo nesses momentos difíceis da história do Brasil, várias vivências diferentes do que é ser mulher nesse país. Por isso a importância de ser um protagonismo feminino. Porque ao mesmo tempo que estava acontecendo um roteiro onde alguém teria que ser a dona de casa e casar e ter filhos, tinha uma mulher que estava simplesmente negando tudo isso e indo atrás do próprio sonho. Isso ao mesmo tempo, no mesmo momento histórico. Sim. Eu acho que isso é tão atual pra gente, porque tem todo o fio condutor do espetáculo, o Odilon narra, e ele vai costurando esses tempos históricos, né? E eu acho que tem várias mensagens nessa narrativa, também falando de espetáculo, que é um passado que às vezes não passa. E essa função do passado, ela precisa ser uma função pedagógica. A gente precisa aprender com o passado. Então, eu acho que o espetáculo ele vai trazendo isso, a questão da mulher ela vai se ressignificando, é muito bonito também de ver, né? É lindo. E tem, bom, Chico, na obra dele, pensa em Calabar, você tem duas personagens, Ana de Amsterdã e Bárbara, que tinham tido ali uma relação. E o Chico tem a canção, que eu sou da campanha que ainda dá tempo de entrar no espetáculo, ela está no espetáculo, ela está como música incidental, e eu acho que é lindo, porque também a plateia que conhece a obra do Chico reconhece a música ali num momento crucial, porque ela entra de forma dramatúrgica, mesmo que incidental, que é Marilua, né, que é amar um amor urgente, as bocas salgadas pela marisia, as costas lanhadas pela tempestade, naquela cidade que não tem luar, e ela vai narrando esse amor de duas mulheres, que termina com ou elas se jogando no rio, a metáfora da música não... O desfecho ou elas foram assassinadas e jogadas no rio, ou elas se suicidaram. É um desfecho terrível, né? Mesmo depois de um amor intenso vivido. E eu acho que, de certa forma, a peça é um outro desfecho para esse amor. É outro desfecho para Marilua. E não é à toa que Marilua entra exatamente na cena em que essas mulheres tempos se encontram. Já em 2022, que esses tempos se encontram e a música entra como incidental, só que num desfecho que é outro, que é o desfecho. Esse amor agora vai se dar, né? E o que eu acho lindo é que tem um conceito aí do Vinícius Calderoni, junto com o Rafa, assim, que eles já tinham, dentro de no Empório do Teatro Sortido, que é o grupo deles, né, que eles já tinham feito numa peça que é dos arqueólogos, que é da arqueologia do cotidiano. O Nelson, que é o marido da Iracema, lá em 68, que é o pai da Carolina, né, ele faz
desenvolve um livro em que tem um ponto que ele vai se deter, que é a arqueologia do cotidiano. É alguém que vai escrever do cotidiano. Aí o Chico tem a canção que é Futuros Amantes, que é não se afobe não, que nada é pra já, o amor não tem pressa, ele pode esperar em silêncio, num fundo de armário, na posta restante, milênios, milênios no ar, que ele vai dizer, e os arqueólogos vão invadir sua casa, se o Rio depois for uma cidade submersa, os escafandristas vão procurar vestígios de estranha civilização, num retrato, numa mentira, nas coisas que são do cotidiano, né? Então, esse conceito que o Vinícius e o Rafa já tinham trabalhado numa peça, voltam nessa, em diálogo muito lindo, assim, com essa canção do Chico. O Chico escreve, futuros amantes, quiçá se amarão, sem saber, com o amor que eu um dia deixei para você. E aí, assim, quando a gente vai repassar na nossa peça, tem um amor da Iracema, lá nos anos 80, por uma artista de rádio, que é a Lindalva Batista, que é a mãe da Beatriz. Então, um amor ela nunca nem encontrou essa pessoa. Era um amor platônico, era um amor de artista. E que, de repente, 60 anos depois, né, as filhas dessas mulheres vivem um amor. E eu acho que é a resolução lindíssima dessa canção do Chico, que é vocês vão viver um amor que, sem saber, um amor que eu um dia deixei para você. Né? Eu deixei o amor para você, e na verdade outras pessoas é que vão viver esse amor que foi encontrado ali. Então você tem esses vestígios que são do cotidiano, e finaliza a peça com o neto dessas mulheres. Um neto. Né? Em 2022, num programa de auditório, num reality de música, cantando uma canção do Chico Buarque, que já não é da geração dele, que ele aprendeu graças às avós, e ele podendo dizer, e eu quero dizer para o meu ex-namorado que essa música não é para você. Poxa, esse menino hoje, poder dizer isso num programa de alcance nacional, é a gente acompanhar o amor que essas mulheres só estão podendo viver na terceira idade. De alguma forma elas vieram abrindo os caminhos para que hoje o neto, pelo menos, possa vivê-lo abertamente. Muito bem. Lindo. Então eu acho lindo, eu acho que a peça tem muitas camadas em tudo, assim, que a gente convive com ela diariamente. Cada dia a gente tem um insight diferente, porque, né, convive com a história desses personagens todo dia. E pesa, a genealogia vem justamente com outro peso afetivo, justamente por isso, assim, que o Odilon disse brilhantemente, assim. É um amor herdado, é um amor que foi cavado, que foi construído, né? Claro que pelos movimentos coletivos, né? É uma luta coletiva que vem atravessando esse período inteiro. Mas acho bonito de ver, assim, um amor que teve que esperar tanto tempo para florescer e você ter um neto que já não sabe, que não faz nem ideia da dificuldade que seria isso. Se fosse 15 anos atrás, 30 anos atrás, 60 anos atrás, então, não é nem de se dizer. Com certeza é primordial isso no espetáculo. O espetáculo é belíssimo, eu não vou me cansar de dizer isso, mas eu acho que a gente vai ter que parar por aqui, porque se a gente falar mais, a gente vai contar o espetáculo inteiro. E a gente quer que você de casa vá lá e confira. Tem spoiler, contém spoiler. Essa conversa. É isso, mas vá assistir. Com isso a gente vai para o nosso próximo bloco. Vamos então agora ao nosso segundo sinal. Muito obrigado, produção. E o segundo sinal é aquele momento em que, no espetáculo de vocês, as cortinas já estão abertas. A gente já está vendo qualquer coisa ali acontecendo, mas o pessoal está entrando, está todo mundo sentando, tem aquele cochicho, aquele burburinho, aquele cheirinho de gente entrando e adentrando aquele espaço. E vocês, tem alguma coisa que vocês façam antes de entrar em cena? Algum ritual, uma batidinha no palco? Olha, eu faço agachamento. Eu faço agachamento. Eu faço 20 vezes agachamento. Eu acho importante dar uma aquecida no corpo mesmo, assim. Eu também faço exercício de respiração. Eu vou sempre pro corpo, porque eu sinto que
a gente acaba meio que negligenciando muito e mentalizando demais. Eu acho que um corpo quente, pronto, aquecido, ele é o corpo que vai jogar com o outro. Vai jogar com o meu parceiro de cena. Aí depois que eu deixo o corpo quentinho, eu acho que é um momento, assim, de fazer minhas orações, agradecer. Eu agradeço muito. Cada sessão é um agradecimento, é um sentimento de gratidão. E gosto de tocar nas coisas, né? Eu tenho só lembro de uma curiosidade muito aleatória. A Helena Albergaria, da Companhia do Latão, ela tem um ritual dela que eu não sei se eu deveria compartilhar, mas eu acho que ela não vai ter problema com isso. Mas ela beija cada objeto de cena que ela vai tocar. É uma coisa muito bonita, assim. Se ela vai falar com esse copo, ela meio que toca e agradece cada objeto de cena que ela vai contracenar. Além de, claro, abraçar os amigos, que é muito importante. Então, tem coisas que eu acho bonitas. Muito bem, e você, Odilon? Eu acho que é isso, a gente aquece voz. Aquele roteiro, sigo ele, assim, de aquecer o corpo, aquecer a voz. Tem uma roda coletiva que a gente sempre canta alguma coisa junto. A Lari sempre puxa uma canção super bonita, que é de qual... Eu aprendi na escola, na EAD. Que é lindo. Varia, isso todo dia varia. Às vezes é uma brincadeira que alguém leva, então é descontraído. Eu gosto de rezar, eu não sou religioso, mas eu chego na coxia, dou uma rezadinha, faço toda a minha contrarregragem também muito tempo antes, para ter certeza de que está tudo ok. E como eu tenho muito tempo de coxia nessa peça, né? Os meus personagens são entradas muito pontuais, então eu tenho tempo de reensaiar cada cena. Então, assim, eu ensaio uma cena, faço. Aí saio de cena, já estou ensaiando a próxima cena. Então eu reensaio todas as cenas todo dia antes de entrar, porque é uma coisa que eu nunca tinha vivido de experiência. As peças normalmente, as que eu tinha feito até então, estava em cena o tempo inteiro, assim, as peças do meu grupo era uma coisa muito coletiva, em que estava todo mundo o tempo inteiro em ação. E nessa está sendo uma experiência diferente, em reensaiar cena a cena durante o espetáculo, né? Porque tenho esse tempo. Para mim é bem novo, porque essa troca de personagens, assim, é bem intensa, né? Uma das coisas que é característica do espetáculo. A gente troca muito de personagem. A gente, até o terceiro ato do espetáculo, tem personagem novo chegando. Tem seu Darcy, que o Odilon faz. Tem várias nuances, assim, que o tempo é muito importante. E, às vezes, a gente acaba pedindo ajuda pro nosso contra-regra. A gente acaba meio que fazendo várias danças ao longo da coxia, assim, pra respirar enquanto tá vestindo a roupa e desproduz a roupa e já tá respirando, já tá entrando, já tá... Quando eu digo desse aquecimento do corpo, né, eu integro muito a voz como parte desse aquecimento, mas é porque é muita suadeira. É um espetáculo puxado para todo mundo. Assim, no sentido de muita